Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, né? Que a gente possa se harmonizar, para que a gente possa abrir os ouvidos, né? Estar em sintonia aí com a espiritualidade maior e aproveitar, sorver os ensinamentos que hoje a irmã Sueli trouxe para a gente. Vamos começar fazendo a nossa prece e em seguida vou passar a palavra para a Sueli. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Nos sentimos acolhidos, nos sentimos bem nesse ambiente, recebendo aquilo de que necessitamos. Que nós possamos nos desligar do que deixamos lá fora e estarmos harmoniosos, abertos e atentos aos ensinamentos da noite, que, por certo, muito nos ajudarão. Que os amigos da espiritualidade auxiliem a nossa irmã que fará uso da palavra para que possa ministrar os ensinamentos da doutrina espírita de forma clara e que nós possamos aproveitar bastante. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli. Boa noite a todos. Vamos falar de obsessão. O tema, né? Mas, por mais que a gente estude isso, por mais que a gente fale sobre isso, parece que a gente não aprende muito. Eu estou falando por mim, né? Não por vocês que aqui estão, que com certeza aproveitam mais do que eu. Mas, realmente, a obsessão, ela é um fator assim, significativo e relevante para as coisas ruins que acontecem no mundo, na nossa vida, em torno de nós, em todos os pontos, né? Porque é algo que a gente não pode negar. Não existe a possibilidade de ninguém estar livre de uma influenciação. Vejam bem, não estou dizendo livre de obsessão, não. Estou dizendo livre de uma influenciação. Isso não existe essa possibilidade. Porque nós somos espíritos que estamos encarnados, estamos na dimensão material, e existe a dimensão espiritual, que não é longe de nós. Talvez seja esse o grande engano nosso, achar que o mundo dos espíritos é um mundo à parte desse que a gente vive. Não é. É aqui mesmo. Nós estamos na dimensão material e as almas desencarnadas estão na dimensão espiritual, ocupando o mesmo espaço, ocupando o universo. Nós somos cidadãos do universo. Então não tem um mundo à parte para os desencarnados. Não existe um mundo dos espíritos. Existe uma dimensão onde os espíritos desencarnados estão. E existe a outra dimensão onde os espíritos encarnados estão, que é a dimensão da matéria, onde nós estamos ocupando um corpo físico que nos dá a oportunidade de operarmos a nossa evolução, de colocarmos em prática aquilo que a gente já aprendeu, ou provar para nós mesmos, porque Deus, a gente não precisa provar nada para Ele, que já estamos mais sábios, mais responsáveis diante da vida, né? Da nossa briga aí pelo nosso aperfeiçoamento. Então, não estamos dizendo que ninguém está livre de uma obsessão. Da obsessão, sim, podemos ficar livres dela. Agora, da influenciação, não, porque há uma interação constante entre a dimensão dos espíritos e a dimensão material, né? A dimensão em que nós vivemos. Há uma interação constante, efetiva, perfeita, real, né? Isso é um fato, não vamos negar isso, porque aí é que reside, às vezes, o problema. A gente achar
que a gente não recebe influência de nada nem de ninguém. Muitas vezes, nem aqui no próprio plano material, quando a gente fala, fulano, preste atenção, essa pessoa está te influenciando demais. Olha aí como que você anda pensando, como que você anda agindo, pessoa, amigo, seja quem for, né? Aí a pessoa, não, ninguém me influencia, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, quando quero, como posso. Não é bem assim. Todos nós exercemos certa influência sobre as pessoas, assim como recebemos também dessas pessoas muitas influências, encarnadas ou desencarnadas. Então, nunca podemos dizer que estamos livres de uma influenciação. Não existe essa possibilidade. Mas a obsessão não é uma influenciação. Através da influenciação, nós podemos, sim, ficar obsidiados. Então, vamos ver o que dizem os espíritos. E, olha, a gente se assusta com as respostas que os espíritos dão. Livro dos Espíritos 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Tá aí, ó. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha, isso é sério demais. É muito sério. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo a coisa que escolheu. Não é bem assim. Dependendo da nossa sintonia, nós vamos atrair as influências de acordo com a sintonia. Se ela for boa, influências boas. Se ela for ruim, influências ruins. Então isso é uma coisa muito séria. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tanto isso aqui é real que às vezes, quando a gente está numa contenda qualquer, numa discussãozinha, alguma coisa, a gente fala alguma coisa, imediatamente aquilo fez tão mal, criou um problema tão grande, imediatamente a gente fala assim, gente, para que eu falei isso? Para que eu falei isso? Quer dizer, a pessoa foi influenciada, deu guarida, soltou. E é muito mais frequente do que a gente pode imaginar. Então, isso aqui é uma coisa muito séria mesmo. Jesus conversava frequentemente com os espíritos, afastando os chamados impuros de suas vítimas, como confirma essa passagem de Lucas. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Esses espíritos falavam para ele. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Jesus disse-lhe, em tom de império, cala-te e saia deste homem. Então, o demônio, depois de o arremessar por terra, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Não é palavra, é superioridade moral. É não ter sintonia com o mal. É estar acima, não ter mais inferioridade. Não é a palavra. Palavras, objetos, nada disso tem valor para um espírito. Muitas vezes a gente observa cenas de exorcismo grosseiras, que se a pessoa não morrer da obsessão, morre do ato. Morre do que fazem com as pessoas. Né? Então, não existe fórmula mágica, palavra mágica, objeto mágico que possa nos salvar da influenciação inferior, pedra disso, planta disso. Não existe. Não existe isso. O que existe contra a inferioridade é a superioridade moral. É a elevação dos sentimentos. É um coração mais puro, que é o que Jesus tinha. E ele tinha, então, esse poder todo contra os inferiores. O erro de muitos é pensar que os espíritos estão num mundo longe de nós.
O mundo espiritual está exatamente onde nós estamos. Os espíritos estão apenas em outra dimensão. Permanecem junto de nós aqueles que, libertando-se da carne pelo fenômeno da morte, permanecem presos aos interesses do imediatismo terrestre. Aquelas almas que desencarnam, mas não se livram dos seus interesses, daquilo que eles ainda têm apego neste mundo, eles ficam em torno de nós, em torno de tudo aquilo que eles gostavam, procurando influenciar um, influenciar outro, a fazer o que eles desejam que seja feito. Isso não é uma lenda, isso é real. E se nós entrarmos em sintonia inferior, nós vamos receber a carga de todos aqueles desencarnados que estiverem no ambiente, ou fora do ambiente, que a atração é pelo pensamento, para nos causar problemas. A influência que nós vamos receber será negativa, porque ela existe sempre. Então, nós precisamos pensar sobre isso, né? Não estamos livres de influência e os desencarnados não estão no mundo à parte, impedidos de interagir conosco. Estão aqui, junto de nós, né? Permanecem aqui. Na nossa casa, na casa de todas as pessoas, no mundo material aqui, a dimensão espiritual vive, né? Fazendo as coisas que interessam a eles, nos mesmos ambientes em que nós estamos. Uma amiga uma vez me procurou para conversar a respeito de uma tia que estava com uma idade um pouco avançada, e eles estavam achando que ela estava começando a ter uma demência forte, alguma coisa assim. Que ela falou, ela liga para mim o dia inteiro dizendo que ela vê pessoas morando com ela, que ela vê crianças correndo pela casa, que ela vê essas crianças sentando no colo do pai. E eu estou ficando mais doida que ela, porque ela nunca foi perturbada, ela só está mais velha. Ela está doida, será? Eu falei, não está não, ela está vendo a outra dimensão que está ali, no espaço dela. Tanto que a outra dimensão, ela falou, eu tento falar com essa criança, porque ela pode mexer nas minhas coisas e ela não me ouve. Ela não vai ouvir. Né? Ela está numa dimensão que eles não estão percebendo a vida material que acontece ali. Eles estão vivendo na dimensão espiritual. Todo mundo aqui, eu acredito que se não todos, né, mas foi famoso esse filme Os Outros, assistiram Os Outros, é mais ou menos aquilo. Vive uma dimensão espiritual ali, uma dimensão de espíritos encarnados, que é a dimensão espiritual, eles vivem ali e vivem os encarnados. Mas ninguém atrapalha ninguém. Agora, aquele que tem sensibilidade mediúnica vai ver, vai ouvir alguma coisa. Aí, quando ele tem sensibilidade mediúnica, porque médium todos nós somos, mas às vezes a mediunidade não é tão ostensiva, não libera fluidos para se interagir com o dos desencarnados. Mas quando acontece, aí há aquela comunicação. Aí o espírito vai ver que aquele encarnado está ali invadindo o espaço dele. Porque o desencarnado não vai achar que a casa é do outro, não, do que está na vida encarnado, não. Ele vai achar que tem alguém invadindo o espaço dele ali. Porque ele entende tanto quanto nós que estamos encarnados. É mais ou menos assim que a coisa acontece. Isso é real. Então, aqueles diferente, né, desse aí, são aqueles, que é o caso aqui, daqueles que estão apegados ao plano material, sabem que estão desencarnados, mas não abandonam as suas atividades, não abandonam os seus bens, muitas vezes não abandonam os seus afetos e causam problemas na família. Então, isso acabam obsidiando algum membro da família por conta desse apego que ainda carregam. Viciados procuram satisfazer o vício, vítimas intentam vingar-se de seus algozes, usurários defendem sua fortuna, ambiciosos pretendem sustentar dominação, famintos do sexo vampirizam sexólatras, gênios da maldade semeiam confusão,
alienados da realidade espiritual, perturbam familiares. Isso aqui só um pouquinho. É só um pouquinho, só uns itens que são mais frequentes, né? Então, quantas vezes, né, a gente ouve e fala, gente, como que foi acontecer isso com fulano, né? Fulano vivia tão bem com a mulher, vivia tão feliz. Como que foi acontecer? De repente, aquilo ali deu uma zebra, estragou tudo, separar. Pois é, são as influenciações. Às vezes, em determinados momentos, né, em determinados lugares que estão frequentando, podem ser mais assediados, dependendo da sintonia e da receptividade desse encarnado, ele pode atrair uma influência e ela se tornar uma obsessão, aí pode fazer um estrago aí na vida das pessoas. Então, nós não podemos ficar vulneráveis. A partir do momento que a gente sabe que isso é fato, que isso é real, a gente não está mais tão vulnerável assim. Nós vamos ficar mais vigilantes, né, diante das situações, porque existem locais muito mais frequentados, né, por espíritos ainda muito apegados ao plano material do que outros, né? Eles vão aonde interessam para eles, né? Um alcoólatra, por exemplo, a dificuldade que esse alcoólatra tem de se melhorar, ele não vai curar, né? Porque o alcoolismo não tem cura. Mas para ele controlar, muitas vezes a pessoa, ele não tem força de vontade, não é bem assim. É difícil, porque ele, por ter esse problema, ele também vai ser procurado por espíritos que têm esse vício. E que ficam induzindo ele a beber, a procurar os ambientes onde é mais propício isso aí. Então, não é muito fácil a vida das pessoas que carregam determinados vícios, determinados comportamentos ilícitos. É difícil sair, muitas vezes, de um círculo desse por conta dessa influenciação, né? Por conta da torcida contra o bem e a favor do mal. É como aquela pessoa que está num grupo que não é legal, ela quer sair, ela não quer mais fazer aquelas atividades, a torcida de quem quer que ela fique é grande e a torcida de quem quer que ela saia também é grande. Mas, às vezes, é desigual. Essa, para a gente, é desigual. Porque nós estamos lidando com um mundo que a gente não está vendo. Nós estamos lidando com um inimigo que a gente não vê. Sente, mas não vê. E quando sente, acha que não é. Que é a gente mesmo que não está bem, que é assim mesmo, né? Mas não é bem assim. Não é para ninguém achar que qualquer coisa é uma influenciação séria. Não é bem isso. Mas precisamos apenas ficar atentos, né, sobre as questões dessa influenciação. É toda uma população invisível que nos acompanha e influencia, como disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus, segundo a qual somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Olha só, nunca estamos sozinhos. Nunca. Tenhamos certeza disso. Não existe a possibilidade da gente não estar sendo observado. Às vezes a gente entra para a nossa casa, né? Todos nós vamos sair daqui, vamos nos dirigir para os nossos lares, vamos entrar, vamos fechar a porta para ninguém invadir, ninguém nos roubar, vamos nos alimentar, vamos lanchar, né? Ou receber um amigo ou outro, né? Alguns soltam os cães para proteger, outros encher a casa de alarme. Esses aqui não precisam desses cuidados, eles entram conosco. Eles são convidados por nós. Então, quando a gente entra, dependendo da nossa sintonia, entra todo mundo junto. Né? Aí é que tá. Quando a gente às vezes vê filme de vampiro, não tem lá uma história que o vampiro só entra na casa de alguém quando ele é convidado? Normalmente ele é lindo, né? É uma beleza que atrai. E ele insiste, ele acaba seduzindo para que ele receba um convite para ele entrar. Porque sem o convite ele não pode entrar. É a história, não sei se eu estou falando que os filmes são assim, né? Então, agora, isso tem um fundo de verdade. Porque esses irmãos inferiores, esses ladrões da nossa energia, aqueles são ladrões do nosso corpo, né, do sangue, mas os ladrões de energia, né, da nossa alegria, da nossa felicidade,
Esses também só entram na nossa casa convidados por nós. Mas só que é tão fácil receber esse convite, tão fácil. É só nos influenciar um pouquinho que a gente faz bobagem. E quando a gente faz bobagem, a porta abre. Eles entram. Não precisa de muito esforço, nós somos espíritos inferiores. Nós não somos bonzinhos. Nós somos cheios de paixões inferiores. Nós temos o orgulho e o egoísmo, que é o pai de todas as outras, que busca, né, essas oportunidades aí para convidar aí esses amigos que a gente convida para nossa casa. Infelizmente é assim. Por isso que a gente tem que lutar, não é com eles, é conosco. É conosco, nós temos que lutar conosco, nós temos que nos salvar. Porque a gente precisa estar com boa sintonia, porque aí não tem convite. Se a sintonia estiver boa, não tem convite para fazê-los entrar em nossa casa. Os espíritos veem tudo o que fazemos, pois estamos incessantemente rodeados por eles. Mas, olha a importância aí, ó. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Tá vendo? É assim que a gente evita. Porque só pode interessar a espíritos inferiores o mal. As coisas ruins. Só pode interessar a eles, que são inferiores, isso. Se nós estivermos bem sintonizados, eles não vão se interessar. Eles não vão querer ficar junto da gente, assim como a gente, às vezes, em determinados grupos, onde nós nos encontramos quando tem muita gente, nós não nos interessamos por determinados grupos que a gente começa a interagir. Logo a gente vê, não, esse papo aí não dá para mim, não. Aí a gente vai e junta com outro grupo. Né? É comum, às vezes, nos aniversários, aquelas mesas com vários lugares, né? Quando a gente é convidado, a gente vai, de repente, o papo não interessa. Aí a gente pede licença, procura um outro lugarzinho, é assim. Por quê? Não vai dar certo, a gente não se interessa por aquilo ali, vai ter papo como? E os espíritos também são assim. Se eles estão vendo que nós não temos para eles o que eles desejam, eles se afastam. É o único antídoto, não existe outro. É a superioridade moral que pode afastar os maus espíritos de nós. Conhecem, olha só, olha isso, olha aí. Conhecem os nossos pensamentos mais secretos. E muitas vezes, aquilo que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Porque eles podem entrar no nosso campo energético. Se a gente der acesso, eles entram. É como a gente dar a senha do nosso computador para alguém, a senha do celular para alguém. Se der, eles vão consultar a nossa rede social, o que a gente escreve, o que a gente posta, eles vão entrar ali, né? No mundo material existem os hackers, né, que procuram e conseguem achar. No mundo espiritual também tem, porque eles procuram essa senha, eles vão atrás da gente e conseguem que a gente baixe a guarda e eles conseguem entrar. E veem os nossos pensamentos mais secretos, as nossas tendências, né? Aquelas que nós reencarnamos para corrigir. E muitas vezes eles nos levam a nos sintonizarmos com aquilo lá que vai fazer com que a gente tenha uma queda aí na nossa atual encarnação. Então isso aqui também é muito sério. Eles conhecem nossos pensamentos mais secretos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. A gente engana os encarnados, mas o desencarnado não engana. Não tem como. Porque eles sabem se estamos mentindo. Eles conhecem, não precisam usar detectores de mentiras, nem ficar observando nossos olhos e nosso comportamento, não. Eles entram no pensamento. E lá eles sabem que não é aquilo que a gente está dizendo. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, encarnada, porque eles também estão vivos, mas a pergunta estava assim, eu deixei. Pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta?
Olha a resposta. Certamente. Pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. É sério demais isso. Depois vocês anotem essas questões aí, ó, esses números, e vão estudar em casa. Lê em casa com calma. Eu transcrevi. Mas é muito sério isso aqui, não é? Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Quando, às vezes, a gente vê algum recadinho de como a gente deve se conduzir bem, né? Aí tem sempre um ou outro que é legal e vem sempre um assim. Só tome atitudes e faça aquilo que você pode fazer perto de todas as pessoas. O que você não pode fazer para outro ver, não faça. Aí a gente faz quando está sozinho e não imagina a assembleia de espectadores que está ali nos aplaudindo. Para a gente continuar, se for bom para eles, né? Isso é muito sério. Logo, a influenciação dos espíritos em nossa vida é uma realidade. Quando negligenciamos isso, permitiremos uma ação maior sobre nós, que acabará se tornando uma obsessão. Porque a influência ainda não é obsessão. A obsessão é uma ação persistente que o espírito impuro exerce sobre um indivíduo. Então o espírito se aproxima e começa a nos influenciar sutilmente. Eles não vêm assim de sobressalto, nos assaltando, não, né? Como às vezes acontece no plano material, você receber um assalto de repente assim, para num sinal, vem um tchau. Eles não agem dessa maneira. Eles são muito mais espertos. Eles são daqueles encarnados que, quando encarnados, se fazem amigos nossos, passam a frequentar nossa casa, ficam conhecendo as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. São ardilosos. No plano material, são ardilosos esses indivíduos que agem dessa maneira, para depois eles terem alguma carta contra nós. Mas essa equipe espiritual trabalha sempre assim. Os obsessores desencarnados, eles não nos assaltam de pronto. Eles começam assim, como aquele indivíduo que entra em nossa casa querendo ser amigo e depois é o nosso grande inimigo que vai nos trair. Então, os obsessores, eles entram primeiro sutilmente na nossa vida. Aí começam a interferir nos nossos pensamentos, mas a gente não dá bola, gente, porque a influência é muito sutil. Tudo que é diferente, que se torna diferente, é alvo de preocupação. Se a gente tem um comportamento, de repente muda, é para se pensar a respeito disso, né? Vai de uma simples influência até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Eles começam sutilmente, nos dando às vezes um mal-estarzinho, uma irritaçãozinha, fazendo a gente desconfiar do melhor amigo. A gente começa a achar que aquele melhor amigo não é tão amigo assim, porque eles começam a querer minar aquela pessoa que pode nos socorrer, que pode nos abrir os olhos. Então a gente começa a desconfiar de tudo e de todos, começa a ficar irritado facilmente, começa a perder o sono, o prazer de fazer as coisas, começa a querer se isolar. Tudo é aquela influência sutil que vai chegando. As menores coisas nos irritam muito, né? Porque é assim que eles vão conseguindo entrar. Aí a gente não vai dando importância, vai deixando para lá. Isso é momento, isso é assim, é porque eu não estou muito bem, é uma crise, vai passar. Só que se demorar um pouco, vai se tornar uma obsessão. Né? Se essa insatisfação com a vida, se essa emotividade, às vezes, extrema, que tudo a gente chora, que tudo a gente se melindra, se isso perdurar, vai passar a ser uma obsessão. Se a gente acordar e ver que está mudando, as coisas estão mudando, que a gente está ficando diferente, e a gente começar a reagir e atender às pessoas que nos falam essas coisas, aí a gente consegue reagir e nem fica obsidiado.
Mas a obsessão, ela pode ir da parte mais simples até a completa perturbação das faculdades mentais e do organismo. Existem pessoas que mudam o tom de pele, a textura do cabelo, as pessoas ficam transfiguradas, ficam tão diferentes, né? Porque da mesma maneira que um usuário de drogas, ele vai apresentar na sua organização física, vai declarar alguma coisa que ele está usando aquilo ali, vai ficar notado por outra pessoa, na parte mental também, na parte espiritual também. O olhar muda, as pessoas ficam com o olhar diferente, aquele que se droga, às vezes com o olho todo vermelho, né, fica com o olho empapuçado e começa a inchar alguma coisa, por causa do acúmulo, às vezes, do álcool, alguma coisa, algum sintoma ele vai apresentar fisicamente que vai mostrar que ele está fazendo uso de droga. E da parte espiritual também existe isso. Há uma mudança, as pessoas falam, fulano, você está diferente, estou nem te reconhecendo, está olhando diferente, né? Porque o olhar é a janela da alma, o olhar é um bom parâmetro para a gente observar as pessoas, né? Não só na parte física, quanto também na parte espiritual. Então, a obsessão simples, ela é simples. A gente se sente invadido de alguma forma, como aquela pessoa que se sente incomodada com aquela outra que fica falando para ela o que ela tem que fazer. Aí ela chega para o outro e fala, fulano, eu não sou criança, eu sei o que eu tenho que fazer. Né? Mas aí é de encarnado para encarnado é fácil. Mas quando é com o desencarnado, a gente começa a ver que tem alguém interferindo no nosso pensamento, na nossa maneira de ser, tanto que a gente fala, eu não quero pensar essas coisas não. Né? Então isso é uma obsessão simples. A gente começa a reagir, a gente começa a dar um basta para eles. Eles muitas vezes não vão além. Mas às vezes, dependendo da nossa fraqueza, do ponto, né, dependendo do nosso calcanhar de Aquiles, né, todo mundo tem o seu, a flechada vai nele. Foi o que matou Aquiles, né? Recebeu tanta flechada e não morreu. Quando chegou lá no calcanhar, foi aquela que o matou. Então é exatamente isso. Às vezes nós somos investidos, nós somos atacados de várias formas. Mas não é a nossa fraqueza, a gente resiste, a gente reage. Mas quando bate no nosso ponto fraco, a gente acaba muitas vezes cedendo. Aí passa a uma fascinação, sai daquela obsessão simples, que a gente ainda estava batendo boca, digamos assim, em pensamento com alguma coisa que está interferindo, mas a gente começa a acreditar no que eles estão nos dizendo. Achar que aquela influência, que aqueles pensamentos são bons, são reais e é que tem que ser assim mesmo. Né? Digamos uma pessoa que vai pedir um aumento ao seu patrão e ela não consegue. Né? Primeiro que ela foi influenciada, isso é só um exemplo grosseiro, mas funciona. Ela foi influenciada a fazer esse pedido que ela nem queria, mas de repente o espírito, né, sabendo que o outro já não vai dar, aquelas coisas, que conhecem os pensamentos de todos, fica incitando para ela fazer, para ela ir, ela vai, aí ela acaba indo. Quer dizer, antes ela achava que não, ainda estava reagindo, depois ela acaba acreditando que aquilo que é o certo. Aí ela acredita realmente, aí ela já está numa segunda fase da obsessão, que é a fascinação. Ela vai lá e pede. Aí é negado para ela. Aí aquele espírito começa, tá vendo? Ó, é isso aí, ó. É isso que acontece, você é um bom funcionário, é isso que acontece, não tem valor. Você não devia ser tão bom assim, não. Devia fazer como todos os outros. Tá? E aqueles pensamentos caem, né? Para que ser bonzinho? Ser bonzinho não vale nada. Quem já não pensou assim? Quem depois de uma boa atitude não teve uma dessa aí? Que não foi bem recebido, não foi bem aceito, ou sofreu às vezes uma ingratidão, né, e não quis mais ajudar nada. Isso a gente não sabe, mas tem muito espírito ali ajudando a piorar a situação. Aí depois a gente acredita nisso mesmo, começa a fazer o que eles mandam. Aí a gente começa a agir mal, porque a gente começa a se subjugar, que é a terceira fase da obsessão, que é a subjugação. Então ela começa simples, depois a gente acredita no que o espírito fala e depois a gente executa o que ele manda. Aí, nesse estágio, fica muito difícil a gente sozinho conseguir reagir, porque ele já está no comando e a gente não percebeu.
Aí entra naquela primeira questão lá, muitas vezes, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Aí a desgraça está feita, né? Decorre sempre de uma imperfeição moral. Nunca um espírito vai nos obsidiar se a gente estiver com sintonia superior. Nunca. Ele não gosta disso, ele não quer isso, ele sabe que ali ele não vai conseguir nada, então ele vai andar para outro. Né? Como se diz vulgarmente, vai baixar em outro centro, porque nesse não está dando, né? Então é o que acontece, muitas vezes a gente não percebe e deixa a coisa andar. É importante estar atento para isso aqui, ó. Isso é uma ajuda e tanto. É importante estar atento a toda e qualquer mudança repentina de atitude, comportamento, preferências, sentimentos e pensamentos. Se estiver mudando, né, se a gente começar a pensar diferente demais, muito radicalmente, porque mudança de pensamento é válida para a gente aprender o melhor. A gente está aprendendo com a vida, aprendendo as lições, a gente muda os pensamentos. Mas depende da mudança. Nós podemos avaliar essa mudança. Se for uma mudança para pior, não pode ser evolução. Se for uma mudança para agir mal, para fazer o que não deve, não pode ser evolução. Então, não é evolução do pensamento para o bem aí. Né? Comportamento. Às vezes as pessoas começam a fazer coisas que o amigo vira e fala, fulano, você ficou doido? O que está acontecendo? Você está maluco? Né? Por que essa mudança repentina? Por que isso? Né? Muitas vezes a pessoa realmente é uma pessoa assim, que já não se importa mesmo, ela já é dela isso. Ela não quer ser solidária, ela não quer ajudar ninguém, ela é egoísta, ela vive nessa, mas ela sempre foi. Ela está mudando, ela sempre foi assim. Mas, de repente, aquela pessoa que era sempre solidária, né? De repente, a pessoa abandona tudo, larga para lá e não se importa. Tem coisa errada. Porque ninguém muda de repente. As mudanças são por conta daquelas influenciações sutis, depois uma obsessão simples, depois a gente já está na mão deles. Aí fica muito difícil a reação. Então, toda e qualquer mudança, ela tem que ser observada. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser analisada. Porque não é normal. Uma semana que você fique triste, aconteceu algo, te deixou triste uma semana, um pouquinho mais uns diazinhos. Agora, está demorando essa tristeza a passar? Está errado, tem alguma coisa aí. É como doença, você tem uma dor de cabeça. Aí você toma um analgésico, passa. Amanhã você está de novo, você toma de novo, passa. 3, 4 dias você com a dor de cabeça, tem que tomar analgésico todo dia, não é normal. Não é uma indisposição, não foi uma comidinha que fez mal, ou um sei lá o que, não. Aí você procura médico. Aí você vai procurar, sondar o que está acontecendo. Então, tudo que dura muito, tudo que passa da conta, tem algo errado. Então, se tem algo errado no plano material, tem algo errado também na parte espiritual. Acontece com o comportamento, o modo de ser, se está demorando muito aquela mudança ali para coisa ruim, tem algo errado. Então, tem que prestar muita atenção nesses itens aí diferentes, né, que acontecem na nossa vida. A sintonia dos desequilíbrios, na maior parte dos casos, ocorre insidiosamente passo a passo. Os obsessores vão se ajustando, aclimatando-se, amalgamando-se aos distúrbios emocionais da vítima, porque eles já sondaram o nosso ponto fraco, eles já sabem aonde que nossa dor é mais forte, aonde que a nossa fraqueza é grande, né? Ali, aquele ponto fraco, difícil de reagir, então eles vão bater lá. Quer dizer, eles já estudaram isso, eles já entraram no nosso pensamento, já descobriram tudo isso, né? Aí eles vão se juntando, né? Amalgamando seus distúrbios emocionais da vítima em função de seus desajustes, suas aflições, seu estado de espírito. Em linhas gerais, identificamos os seguintes degraus nos processos evolutivos. O problema é subir a escadinha. E, é facílimo de subir. Não dói no joelho, não. Essa pode subir, que não é no corpo. No corpo vai doer depois.
né? Não é nem na hora que sobe. Essa escada aí a gente sobe com uma facilidade. Eu estou falando isso porque eu estou sempre subindo. Eu estou sempre subindo essa daí. Aí quando eu chego lá no terceiro e no quarto, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Tem que descer. Às vezes a descida é dolorosa, mas tem que ir. Porque às vezes a descida implica em determinadas reformas íntimas, implica em pedidos de perdão, implica em tantas coisinhas que a gente não quer descer. Mas tem que descer. Porque se não descer, só tem uma, continuar subindo. Porque lá não vai ficar, não. Pode contar que não vai. Eles não deixam. Eles não deixam a gente ficar ali muito tempo. Eles vão piorando a nossa situação. Eles vão minando a nossa energia. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Então, vamos analisar isso aí, ó. Os degraus da obsessão. Tudo começa com uma contrariedade. Quem passa um dia sem se contrariar? Eu não consigo. Não sei se vocês conseguem, eu falo por mim. Ninguém, acho que ninguém, sempre tem uma coisinha para contrariar. Menor que seja. E por falar em coisinha pequena, olha só. Quem faz o quê, aliás? O que faz subir essa escadinha aí não são os grandes problemas na maioria das vezes, não. Porque quando o problema é de verdade, o impacto, às vezes, quando a coisa é séria, o impacto é tão grande que não dá nem tempo. A gente começa a saber que tem que reagir mesmo, que tem que agir, que tem que fazer alguma coisa, que tem que encarar, né? Então, parece que o impacto faz a gente reagir melhor. Mas aquela sutilzinha, com aquela contrariedadezinha, aquilo que começa ali com as coisinhas pequenas, eu estava até comentando com Cristina aqui antes. A gente fala assim, olha, a gente sobe essa escadinha aí, na maioria das vezes, por ninharia, por pouca coisa ou por quase nada. Sabe por quê? Porque a gente não dá importância. Né? Quando às vezes, né, eu tirei isso por mim, eu sempre gostei de artesanato, né? Nunca achei que lixar um pedacinho de madeira, que lixar uma vasilhinha, alguma coisa, depois pintar, pudesse me causar um problema tão sério, que depois eu não ia mais poder fazer isso, eu não ia mais poder fazer tantas outras coisas, porque ia doer muito a mão, ia doer as articulações. Quando que eu imaginei isso? Era tão simples, era tão pouco. Mas quando aquele indivíduo que vai trabalhar com computação, ou quando ele tem que trabalhar com, né, vai tocar um piano, uma coisa, quando que ele imagina que aquilo ali pode deixá-lo com a mão inútil? Sendo diagnosticado por LER. O que é LER? Lesão, né? Lesão pelo quê? Pois é, por esforço repetitivo. Lesão por esforço repetitivo. Pois é, aí é que está. Então, aquilo que é picuinha, que é bobaginha, que todo mundo fala, mas você está se aborrecendo com isso, fulano? Só que é uma LER da alma. É aquilo que acontece todo dia, toda hora, sempre, que vai minando, a pessoa vai se aborrecendo, ela vai ficando muito contrariada, porque não é só hoje, é amanhã, é daqui a pouco, é depois, é sempre. Aí ela não aguenta. Aí a contrariedade, né, aquilo que era uma bobagem que só contrariava, passa um pouquinho além, passa o quê? Passa a aborrecer. A pessoa começa a ficar aborrecida, com a LER, né? Com a lesão espiritual aí, com as coisas que se repetem. E aí a pessoa é um somatório de contrariedade. O aborrecimento é isso, é um somatório de contrariedade. A pessoa vai se contrariando, aí se torna aborrecida. Aí já não fica mais restrito a um local, né? Aquilo ali acontece, antes era às vezes no local de trabalho, ou em casa, começa a aparecer esse aborrecimento onde trabalha, na casa, no lazer, em todo lugar. Porque ela já está subindo o segundo degrau. Ela saiu lá da contrariedade que todo mundo tem todo dia e já passou a se aborrecer com as tais contrariedades. Aí ela vai para mais um. Ela vai subir mais umzinho. Aí ela começa a ficar irritada. Ela começa a se irritar. Olha como é fácil subir essa escada. Todo mundo se contraria, o somatório leva ao aborrecimento, o aborrecimento irrita, né? Irrita. Eu falo que eu me irrito fácil, que eu tenho tolerância zero. Eu acho que eu vim para esse mundo para evoluir
num quesito entre tantos outros, mas no mais importante, adquirir paciência. Fui totalmente reprovada, porque nem tolerância eu consegui. Então, é fácil ficar irritado, para azar meu, né? Porque a pessoa se contraria, não parou por ali, se aborreceu com o somatório das contrariedades, e com o somatório dos aborrecimentos fica irritado. Aí fica irritado. Olha, já são 3. Já está aí, saindo da obsessão simples. A gente, nesse degrau aqui, a gente já está saindo daquela obsessão simples. Já está começando a acreditar em tudo que eles falam. Aí a gente sobe mais umzinho, né? Facílimo, facílimo. A gente vai para o mau humor. A gente fica no mau humor. O dia inteiro mal-humorado. E se a pessoa chega e fala que a gente está mal-humorado, o quê, fulano? Quem está mal-humorado é você que está vendo isso. Aí já começa a brigar com amigo, com parente, seja lá com quem for, com colega de trabalho. Eu não estou mal-humorado, eu estou, cheio de irritação, porque fui muito contrariado, fiquei aborrecido. Aí tá mal-humorado, sim. E o mau humor, né, que a gente fala assim, nossa, fulanas que sofrem de mau humor crônico, ele já acorda mal-humorado. Porque o mau humor é desde que acorda até a hora que dorme. E pior, não passa não. Porque na hora que dorme, a sintonia não muda. Porque quem dorme é o corpo, né? O espírito não dorme. O corpo é que descansa. O espírito sai do corpo, continua mal-humorado e o que acontece? Presa fácil dos desencarnados. Aí, tá na mão deles. Está na mão deles. Aqui já estamos fascinados. Aqui a gente já está fascinado. Porque não tem saída. Aí é aquele sono horroroso, que não descansa, a gente acorda, parece que carregou pedra a noite inteira. Mas carregou mesmo. E carregou mesmo. E a pior pedra que tem, né? Porque a outra dá para descansar, mas aquela ali não dá, não. Então a pessoa passa a noite recebendo influenciação inferior, acorda 10 vezes mais mal-humorado que já era. Sobe mais um. Aí ele vai ficar pessimista. Por quê? Ele vai acordar no mau humor e vai falar, tá vendo aí? Nada dá certo. Nada dá certo. Meu sono me descansa, nada dá certo. Eu sou uma pessoa que não consegue se realizar, não dá nada certo. Aí não, tudo é ruim, tudo é feio. A gente não acha nada bonito. Se alguém vem mostrar uma coisa, a gente... Quem escreveu essa coisa horrorosa? É lindo, às vezes, um poema, mas a pessoa não consegue ver. Né? Não consegue ver de jeito nenhum. Terça-feira passada, falamos sobre a questão da inveja. Aí tem esses 3 estágios, né? Porque a inveja é uma coisa muito boa. Vocês devem estar falando, ela está obsidiada mesmo. Falar que a inveja é boa, né? Mas é ótima. Inveja é uma coisa muito boa. Mas é aquela inveja boa. Ué, mas tem isso? Tem. Foi provado cientificamente que tem a inveja boa. A inveja boa é um tipo de cobiça. Quem não cobiça não adquire, não conquista. Não evolui. Quem cobiça trabalha para conquistar. Porque ele deseja, ele quer. Aquele que tá tudo bom, tá tudo bom. Não vai conseguir nada. Né? Não vai evoluir nada, porque tá bom assim. Né? Então a inveja é provada pelos cientistas que ela é um elemento evolutivo. E os espíritos também falam isso. Ela só é ruim quando é a inveja ruim. Qual é a inveja ruim? É aquela que você não quer o que o outro tem. Você quer que ele perca o que ele tem, que ele se desgrace todo e que você tenha. Essa é a ruim. Essa que é nociva. Essa tem aquele estágiozinho ruim. Né? E depois ainda tem um outro que tem uma palavra que ela é alemã, que eu nem vou me atrever a falar. Quem falou para mim aqui foi Rosalie, que é especialista em língua, mas é aquele estágio da inveja mais triste que você torce para a pessoa se desgraçar. Essa é terrível. Né? Então, tem esses estágios aí. Né? Quer dizer, a pessoa
que ela está nesse momento, que ela está totalmente obsidiada, quando ela está naquela inveja ruim. Porque olha o pensamento, olha o sentimento dessa pessoa. Nunca nada vai dar certo para essa pessoa, ela se torna realmente pessimista, porque nada vai dar certo, porque não dá. Porque ela vai ser atormentada e obsidiada, ela não vai conseguir nada com esse pensamento, com esse sentimento. Então o pessimista é aquele que tem até medo que as coisas melhorem. Porque se melhorar pode piorar, é melhor não melhorar. Ele quer ficar ali. Só que ele é uma criatura triste. É uma tristeza profunda dele, porque ele sabe que ele que está assim. Né? Mas culpa o mundo, se acha vítima do mundo. Porque não deu certo as coisas com ele aí, o que acontece? Mais um degrauzinho para subir. Então lá vamos nós. O pessimista é um frustrado. Não realiza nada. A pessoa que não realiza nada é uma pessoa frustrada. Aí ela começa a invejar tudo que os outros têm na pior das invejas. Na inveja ruim. Naquela que vê que o outro se desgrace. Né? Porque a gente querer o que o outro tem, isso não é pecado, não. Isso não está errado, não. Você não quer que ele perca as coisas dele, não. Que mal há em você querer também um conforto melhor? Né? Uma coisa mais fácil para você. Não há mal nisso. Ah, mas foi depois que você viu. E daí? Ele foi estimulado pelo que ele viu, ele também quer. Isso não é mal. Não pode ser. Isso é sinônimo de evolução, de conquista. Você vai trabalhar para ter. Você não vai tirar de ninguém, nem desejar que o outro perca. Mas o frustrado, acabou. Ele quer que o outro se dane, ele quer que o outro se ferre. Aí o pensamento dele é dos piores. O sentimento é horrível. Ele está na mão dos obsessores. Aqui ele já está subjugado. Aqui já está difícil. Ele já chegou num degrau que não vai descer sozinho. Não desce sozinho. Depois disso aqui não desce sozinho. Só resta para ele o quê? A angústia. A dor de saber o jeito que ele está vivendo. Ele fica angustiado. Ele tenta encontrar uma saída. Não acha. Não acha por quê? Porque ele está contaminado. Ele está na mão dos obsessores. Né? Ele não está mais conseguindo pensar, raciocinar, realizar. Ele não é mais dono dele. Aí o que ocorre? O pior dos estágios. Aquele que pode levá-lo à morte. A depressão. Quando ele vê que nada dá certo, ele está numa angústia, numa dor, ele se deprime. Aí pronto. Ele não tem mais vontade de nada. Ele não quer mais fazer nada, ele não ouve ninguém, ele não quer estar com ninguém. Ele só deseja uma coisa, morrer para sair do problema. Porque ele não quer morrer. Ninguém quer. Ninguém quer morrer. Ninguém. Ah, mas quem se mata não quer não. Quem se mata não quer morrer. Quem se mata está tentando fugir do problema que está desgraçando a vida dele, que ele acha assim. Ele não quer morrer. Se ele conseguisse uma porta, né, que pudesse dar a ele uma grande oportunidade de ele se livrar daquilo ali, ele entrava. Ele ia, mas ele não vê essa porta, para ele não existe. Não tem. Ele está deprimido, ele não consegue enxergar. Aí ele, então, encontra a fuga pela porta errada, que é o suicídio. O que muitas vezes acontece. Não é muito difícil. Um grande número de pessoas que cometeram suicídio, deixaram alguma coisa escrita, ou o comportamento dessas pessoas já estava sendo tratado de uma depressão, de uma coisa assim, uma tristeza profunda. Porque depressão não é tristeza profunda. Tristeza profunda, ela tem cura. Ela é profunda, mas ela tem cura. Não demora muito, a pessoa começa a reagir. É diferente da depressão, que a pessoa não encontra uma saída. Não tem e ela não quer ouvir nada. Então é muito difícil, é um estágio muito difícil. Chega lá e não vamos achar que esses espíritos, que esses cobradores, que nos fizeram, nos ajudaram, né? Porque ninguém faz nada, ajuda a fazer. Que nos ajudaram a subir essa escada aí, vão nos empurrar lá de cima, não. Não vão, não.
Eles nos levam à beira do abismo, mas eles deixam que a gente pule sozinho. Eles deixam que a gente pule sozinho porque eles não querem assumir essa responsabilidade. Por quê? Se a gente chega nesse estágio aí, é porque a gente deu ouvidos, a gente também tem parcela de responsabilidade. A gente não pode culpar só o espírito. A gente não pode culpar só aquela alma que está ali perturbando. Se ela está ali, porque ela foi convidada pela nossa sintonia, senão ela não estaria, começando por aí. A gente está totalmente errada. Essas responsabilidades são divididas. Elas não são unilaterais. Elas são bilaterais. Todas duas pessoas, o espírito encarnado e desencarnado, tem parcelas de responsabilidade aí dividida. Porque ninguém faz nada sozinho. No livro dos espíritos está lá, mas não existem arrastamentos ao mal? Existem. Muitos, mas não são irresistíveis. A gente tem como reagir. A gente tem como fazer alguma coisa por nós. Mas a gente não pode deixar chegar nesse estágio. Por isso que quando começa o problema, está contrariando, a gente vai até a irritação, mas desce. Pensa, não vale a pena. É tudo ninharia, não vale a pena. Não vale a pena a gente fazer isso, mas a gente faz. Aí a gente sofre. Nós somos consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. Não tem outra forma de ver isso, né? Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? É a pergunta que Kardec fez. Olha o que eles respondem. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá que sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar. Aí eles são instrumentos, mas não precisam de ser. Deus tem como fazer que a gente resgate nossas provas e nossas expiações. Mas quando aquele está lá, desavisado, ou não quer ser avisado, fazendo mal, ele é instrumento para o mal. Da mesma maneira que somos instrumentos para o bem, somos instrumentos para o mal. Então ele não recebe a missão de fazer o mal, nenhum deles. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. Ora, da mesma maneira que alguém chega para a gente, faz uma proposta indecente, a gente não aceita. Fala, não, fulano, eu não faço esse tipo de coisa, não estou aí, não vou me juntar a você. E pronto, a gente resiste, não vai. Ele vai procurar outra pessoa. Né? Então, não existe o arrastamento irresistível, existe arrastamento, irresistível não. Na pergunta 469 de O Livro dos Espíritos, está lá, como podemos neutralizar a influência dos espíritos? Resposta simples, praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós, porque eles querem o mal. O espírito trabalha em sintonia com outra pessoa. Se ele não encontra sintonia, ele não pode realizar absolutamente nada. Seja qual for o trabalho feito, a macumba sei lá onde, não importa. Se o espírito que foi utilizado para fazer mal para alguém não encontrar a sintonia no seu alvo, ele nem sequer encontra esse alvo. Ele não pode fazer nada. Além dele não poder fazer nada, ele nem acha a pessoa que ele precisa prejudicar. Porque a sintonia é outra. É igual rádio, né? A gente quer uma rádio que trabalha numa sintonia de uma nativa, não vai pegar outra, né? Não vai pegar Jornal do Brasil, porque a sintonia não é ela, vai pegar a nativa. E é assim, é sintonia vibracional. A nossa vibração que atrai, se a gente estiver fazendo bem, praticando bem, pondo em Deus a nossa confiança, não tem para ninguém. Não tem. A gente precisa estar com o coração voltado para o bem. Aí eles não vão querer. Não vão querer. De nada nos valerá a crença de que o bem é invencível
se permanecermos na inércia que nos sujeita às incursões do mal. Paulo falava: o bem que quero não faço, e o mal que não quero esse faço. É o que a gente faz. A gente não quer fazer o mal, mas faz. Aí depois sofre, né? Pouco valerá proclamar nossa confiança em Deus se não fizermos por merecer que Ele confie em nós. O que adianta a gente falar, eu amo Deus, está tão banalizado, né? Deus é fiel, Deus não sei o quê, foi Deus que me deu. Eu ainda falei, eu discuto com Deus, quando eu vejo alguém com um carro assim, com maior plástico, foi Deus que me deu, o meu não foi Ele, não. Eu comprei. Ele me deu, sabe o quê? A oportunidade de conseguir alguma coisa. A oportunidade que Ele dá para todas as pessoas. Todos têm oportunidades e Ele dá todas as oportunidades. Cada um aproveita como pode, do jeito que quer. Né? Então, se eu não quisesse, eu não teria usado aquela oportunidade para outra coisa, usei para isso ou para aquilo. Então, todos nós, Deus não deserda nenhum de seus filhos. Nenhum de seus filhos. No próximo encontro que a gente tiver, quase sempre eu estou aqui quando posso, né, no primeiro domingo do mês, nós vamos analisar o Salmo 23. É maravilhoso, é a trajetória do Espírito na matéria. Começa com uma rogativa quando ele vem para cá. O Senhor é o meu pastor, não me faltarás. Não é nada. A tradução do nada é errada. A tradução original, que está escrito no original, não é traduzido por nada, e sim por não. E faz sentido, porque nada remete às coisas, os objetos, as coisas. E o não é Ele que não vai nos faltar. E é isso que a gente deseja. A gente não quer, não está preocupado, ou pelo menos não deveria estar, em não ter nada, e sim não tê-lo em nossa vida. Então a gente começa nessa rogativa quando vem para o mundo: o Senhor é o meu pastor, não me faltarás. E não falta mesmo. Não falta mesmo. Ele nunca vai abandonar nenhum dos seus filhos. Somos todos filhos queridos do Pai. Da mesma maneira que o pai ama seu filho, tem um pai, vai querer prejudicar o seu filho se ele for normal, né? Porque tem as anormalidades, mas um pai normal, um espírito está aqui fazendo a sua evolução, não vai prejudicar o seu filho. Se nós não vamos fazer isso, Deus vai fazer? Será que a gente é melhor do que ele? Então vamos pensar nisso, né? A gente precisa confiar mesmo em Deus. É o nosso Pai amoroso, Ele vai nos dar todas as oportunidades que precisamos para vencer aqui nessa terra, né? A adesão verbal aos princípios do Cristo será inútil se nosso comportamento revelar o contrário. O que adianta a gente ficar orando, né, repetindo aquela prece, aquela reza ali, se não está conjugando energia, pensamento, né, e coração, sentimento, para aquilo ali alcançar os objetivos? Nada. Então não adianta a gente ficar falando em Deus. É igual o verbo amar, né? Foi tão banalizado, todo mundo fala com tanta facilidade. Ah, eu te amo. Ama, faz alguma coisa para ele para ver o que se ele vai continuar te amando. Então é a banalização do que não deve ser banalizado. É a banalização do superior, do mais, do importante, não é? Então não adianta ficar falando em Jesus, em Deus, se não tem um comportamento de acordo. Porque ele não está nem ouvindo a gente. Dessa maneira, ele não está nem ouvindo, né? Jesus dizia que os espíritos obsessores só podem ser afastados com jejum e oração. Veja bem, não é jejum de carne, de doce, de açúcar, seja lá o que for. O jejum simboliza o empenho de superar a natureza animal, representada pelos vícios e pelas paixões. É esse o jejum que a gente tem que ter. Não é do que a gente come, é do que a gente deixa sair da boca. Né? Porque não é o que entra que é o problema, é o que sai. Né? Então, esse que é o jejum. E a oração simboliza o empenho de cultivar a natureza espiritual.
buscando a comunhão com a espiritualidade. Ninguém fazendo isso aqui está obsidiado. Ninguém sobe aquela escada. Se subir, vai até o 3º degrau e desce, que é normal, somos espíritos inferiores. Ninguém vai se tornar subjugado por um espírito. Ninguém alcança depressão por essa razão. Pode alcançar por um problema, né, de ordem genética, ou seja lá o que for, por outras razões, não por influenciação dos espíritos. Porque não é sempre também que a pessoa que está em depressão é uma pessoa obsidiada. Não, não se trata disso. Claro que todas as fraquezas mentais proporcionam a influência espiritual, mas não é regra. Nem todas as pessoas que estão com depressão estão obsidiadas e subiram aqueles degrauzinhos, não. Aqueles degraus podem nos levar à depressão, mas não significa que todo mundo que está em depressão subiu aquela escada. Às vezes é um problema até genético, de outras coisas, provocadas até por problema de doença, patologias ou outras coisas. Então não vamos confundir isso. Aquela escadinha nos leva a ela, tá? Mas nem todo mundo que está nela subiu aquela escada. Então a gente precisa fazer jejum e oração para a gente se livrar dos espíritos inferiores. E para fechar nossa conversa, o recado de Jesus: orai e vigiai seus pensamentos. Porque orar só não adianta. Não adianta eu orar e estar com a minha cabeça fervilhando de vontade de me vingar de alguém. Então, orai e vigiai seus pensamentos. Orar a Deus é confiar nele. E vigiar os nossos pensamentos é desconfiar da gente. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe sempre, e Ele o faz.